dia de salvação. E a Gil, como está a Gil, hein, mano? Tá bem. Tudo bem com ele? Tá. Glória a Deus. Eu poderia estar vim andando. Hoje vim andando hoje. Eu vou andando. Mais um dia possível. Vai chegar. Som. Deixa aqui. Se precisar, pega. Som. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Santo é o teu nome, Senhor. Glórias a Deus, glórias, aleluias. Eita glória, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Mais um dia de ensino para a honra e glória do Senhor. Eita Deus maravilhoso. Graças a Deus, está dando tudo certo. Estamos conseguindo, mas hoje a gente acaba mais um ensino. Deixa eu só tirar essas garrafas aqui, deixando uma bagunça aqui em cima. Olha como que está isso aqui, né? Eita glória, aleluia. Olha. Lá no lixo lá. Eita. E é lá no altar. E o problema é no altar. Aleluia. Pronto. Ora, Deus, né? Falar um pouquinho para a gente dar início aí. Em nome de Jesus, para daqui a pouco a gente ir para casa de novo. Né? Glórias a Deus. Deixa eu colocar aqueles lados aqui. Não para ninguém. Ora um pouco. Senhor meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui na tua casa, na tua presença, apresentando a ti, Senhor, a nossa vida, os nossos obstáculos, dificuldade, para que o Senhor, meu Pai, venha fazer a diferença. Abençoa os nossos irmãos, as nossas irmãs, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Pai querido, aquilo que não te agrada, Senhor, mas hoje, meu Pai, nesse encerramento desse estudo, sopre, meu Pai, a água, o Espírito, meu Pai, o barro, Pai, a tua criação. Pedimos, meu Pai, o discernimento do teu Espírito, para que o teu Espírito possa abrir, meu Pai, a nossa mente espiritual. Soberano Deus eterno, Pai, abençoa os nossos queridos e amados irmãos, meu Pai, de Moçambique. Vai dando força, meu Pai, para o presbítero de João. Pai querido, as 54 pessoas que já estão ali membradas do nosso ministério, a tua graça, o teu poder, Senhor, em estar de conformidade, meu Pai, com a tua vontade. Esteja conosco nos nossos projetos, Senhor, vai dando direção para onde devemos ir. Eu te apresento, meu Pai, as irmãs, os companheiros, amigos, os filhos, Senhor, para que o Senhor guarde. E no dia de hoje, Espírito Santo, eu sei que eu não estou sozinho, está eu, tua serva, está Pedro, Tiago e João até aqui, Senhor.
mas eu acredito que o Senhor, meu Pai, tem poder para trazer pessoas, meu Pai, para aprender a Tua palavra, e aqueles que estiverem, meu Pai, pela rede social, venha continuar sendo uma bênção, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, porque, meu Pai, entendemos uma coisa. Meu Pai, não há porta que feche, meu Pai, que o Senhor não possa abrir, e não há porta que o Senhor abra, meu Pai, que ninguém consiga fechar. Ah, Pai querido, porque o Senhor, meu Pai, é um Deus que tirou Pedro, é um Deus que tirou Lázaro, meu Pai, do sobrenatural, e o Senhor ainda continua fazendo. Vai de encontro às pastoras, amigas, o pessoal do projeto. Ah, Pai querido, visita também, meu Pai, os moradores de rua. Visita, Espírito Santo, em nome de Jesus, as pessoas que me seguem pelas redes sociais. Ah, Pai querido, os familiares, meu Pai, daqueles que vão passar, os familiares daquelas que estão sendo internadas, meu Pai, pela minha, meu Pai, em nome de Jesus, direção espiritual. Nos capacita, Senhor, e que cada dia o Senhor possa nos emprestar o dom da ciência, meu Pai, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Não deixa a gente ir para a direita nem para a esquerda, mas que o Teu nome sempre, meu Pai, sempre venha ser exaltado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Hoje estamos chegando ao final de mais um estudo, mais uma apostilia. Agora nós vamos de novo, em nome de Jesus, buscar a presença de Deus, a importância da água na criação de Deus, do princípio da sua criação até os dias de hoje. E como a gente iniciou esse estudo falando da água, do Espírito, e principalmente do barro. Então nós entendemos que hoje esse estudo ele vai se encerrar, falando da água da vida de Jesus Cristo. Porque tudo que a gente faz tem que ser cristocêntrico. Tudo tem que começar com um objetivo, mas o final é o Calvário. E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar da última página da nossa apostila. Quem é hoje a nossa água? Amém? Então vamos agradecer a Deus por estar aqui. Nós já oramos. Eu costumo dizer que a oração do justo pode ter os seus efeitos, mas eu vou pedir, Senhor, neste momento, visita os nossos telespectadores, aqueles que estão nos seguindo e vão nos seguir, meu Pai, pela rede social. Abençoa a tua serva, meu Pai, cada dia mais. A sua, meu Pai, zeladora do teu tempo. Abençoa os nossos pastores da força, graça, e que cada dia mais, Senhor, o inimigo possa ser envergonhado por tentar nos entristecer, por tentar, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nos desanimar. Porque até agora, Senhor, desde quando fundou a igreja, a gente vem insistindo em ensinar a palavra. A gente sabe que não é fácil, meu Pai, porque a palavra, meu Pai, ela tem poder para curar, libertar, mas também, Senhor, aquele que não aceita este evangelho, meu Pai, ela tem poder para afastar, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Hoje então vamos falar um pouquinho da água. Amém? E em João, no Evangelho de João, capítulo 4, Jesus ele vem falar sobre a importância da água. Amém? E ele diz assim, João capítulo 4, versículo 9: E disse então a mulher samaritana: Como pode, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe teria pedido, e ele te havia dado a água da vida. E disse a mulher: Senhor, tu não tens com que encher a água, e o poço é fundo. De onde, pois, tem essa água viva? E continua, replicou Jesus: Todo que beber desta água tornará a ter sede. Aí ele fala: quem beber da água do poço vai ter sede.
Mas aí que ele fala, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem venha aqui a tirá-la. E disse-lhe então a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pede água de beber a mim, que sou uma samaritana? Porque os judeus não se comunicavam. Então a gente vamos ver aqui que o poço de Jacó ele era disputado, tá? Pelos judeus, pelos samaritanos. Para a gente entender um pouco essa passagem, os samaritanos eles viraram inimigos dos judeus quando eles vieram no exílio, porque eles passaram a adorar outros deuses e foram também contra a construção de Jerusalém. Então, como o poço de Jacó é uma promessa, o que Deus fez? Deus falou bem assim: é por isso que existe aquela passagem, né? É por isso que existe aquela passagem quando Jesus ainda ele fala bem assim, ó, se teu inimigo pedir água para beber, dá. Então a gente entendeu que os judeus eles pegaram, deixaram o meio-dia, que é a hora do sol mais quente, e é a hora também da oração coletiva de Israel, para que o samaritano pegasse água. Mas Jesus, com sua eterna sabedoria, agora ele monta uma estratégia para chegar até o samaritano. E qual é a estratégia? É o evangelho que traz Samaria através de uma mulher. Amém? Porque se você for ver na Bíblia, o Antigo Testamento, a mulher era pouco usada. Por quê? Porque os judeus, né, o povo hebreu, eles olham as mulheres como inferior. Por quê? Porque Eva cometeu a transgressão. Mas segundo a narrativa bíblica, no Novo Testamento, Jesus aparece para a samaritana, né? Deus aparece para Maria, Jesus, quando ressuscita, aparece para as grandes mulheres de Deus. Amém? Hoje nós estamos falando da última página, tá, meu Deus? Vocês chegaram agora, tem uma revistinha ali. Quem é a nossa água hoje? Amém? Então, como nós começamos esse estudo falando da criação de Deus, que a criação de Deus foi em meio às águas. Hoje esse estudo aqui vai se terminar também, né, em nome de Jesus, sobre as águas, né? Vai terminar aqui falando das águas. Então, o Evangelho de João, tá, foi copiado 2 vezes aqui no final. Amém? Não sei o que aconteceu aqui, mas a gente vai para o João capítulo 7, versículo 37, né? Mais uma palavra de Jesus. Jesus agora fala: ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: alguém que tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior correrá um rio de águas vivas. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo ainda não foi dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Amém? Então vocês vão ver uma passagem aqui que pouca pessoa consegue entender. Mas vamos lá. Como que eu vou falar que o Espírito Santo não havia dado, sendo que no batismo de Jesus o Espírito Santo parou? Não. Para você entender o que Jesus estava querendo dizer, o povo gentil eles não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo era dado só para profeta, levita, sacerdotes e povo escolhido de Deus. Mas no Novo Testamento, quando Jesus agora veio mostrar que assim como o Pai iniciou sua criação pela água, Jesus, por volta dos 29, 30 anos, Jesus, a primeira coisa que veio fazer, ele desce as águas, para mostrar que aquele que saiu meio das águas era a criação de Deus. Então Jesus tem pessoas pregadores como nós, aí falando: Jesus não precisava se batizar. Então Jesus estaria sendo hipócrita, né? Descer as águas, batizadas só para ei, não, tudo. Jesus, ele cumpriu 613 mandamentos, preceitos e ordenanças. Amém? Tudo isso aí Jesus cumpriu. Tudo que Jesus fazia estava na lei, estava em Deuteronômio,
está em Levítico, estava nos livros antigos. Você vai ver que um dos maiores profetas do Antigo Testamento, né, Moisés, você vai ver que um dos maiores milagres que Deus fez através da vida dele foi através do quê? Foi das águas. Você vai ver que o maior milagre que Deus fez através da vida de Noé foi através das águas. Você vai ver que um dos maiores milagres, né, que Deus fez no Antigo Testamento, né, foi o Jordão estar voltando ao contrário, né, e a água não descer. Então você vai ver que a água é muito importante. Então, deixando bem claro uma coisa. Deixando bem claro uma coisa aqui. A água, ela é a criação de Deus até hoje. No princípio desse ensinamento aqui, eu deixei bem claro. Eu e você já nascemos gerados pela água. Quem sabe isso aqui? O que te gera dentro do ventre da sua mãe? Água. Quando você sai água e sangue. Aí você vai ver que quando Jesus saiu desse mundo, o outro saiu o que dele? Da costela dele, água e sangue. Então você vai ver que Deus ele continua fazendo a criação. Só que Deus agora, de vez de criar, ele passou essa responsabilidade para a mulher que criar a criação dele. Mas você vai ver que ninguém consegue sobreviver dentro de uma água a não ter um espírito que dá o fôlego de vida. Então Deus está criando a gente ali. Então é muito importante para nós. Mas o que eu queria falar hoje, no dia de hoje, era sobre isso. O que saiu da costela de Jesus? Água. Mas o que me chama a atenção é que da costela de Adão, atrás, saiu quem? Eva. A Eva, quando ela pega, tem que matar um animal e tirar sangue. E você vai ver que lá no Antigo Testamento também, tudo saiu de dentro da água. Então, no Antigo Testamento, tudo foi criado através da água. Adão e Eva foi tirado para fora através do sangue. O sangue deles teve que matar o animal para cobrir a vergonha. Então, hoje, o que nos purifica é Jesus Cristo. O que nos limpa dos nossos pecados, das nossas falhas, é o sangue de Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim, irmão, pastor, ninguém tem poder para perdoar pecado. Ninguém. A gente tem poder para perdoar o nosso irmão. Pecado só quem tem a Deus de Jesus Cristo. Porque, segundo a narrativa bíblica, amém? O que poderia nos purificar? A água. O que limpa a sujeira? A água. Jesus falou, eu sou a água da vida. Eu posso limpar. Eu posso fazer novo. Eu posso transformar. Então, quando você abre o livro de 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículo 1, tem coisas, irmãos, que tem pessoas que eles se condenam por não conhecer as escrituras sagradas. Irmão, tem pecado, eu não preciso de vir aqui na igreja e pastor contar. Não. A Bíblia diz que não. Agora, se eu tiver alguma ofensa contra o meu irmão, aí eu pedi do meu irmão. Amém? Se eu ofendi, a Bíblia também diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar que uma cidade fortificada. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter discernimento. Se a gente tem um advogado, quem é nosso advogado? Vamos ver na Bíblia? Vamos ver para quem nós devemos recorrer? 1 João, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Essa palavra, irmão, ela é muito importante porque, vamos lá, João não está mandando ninguém pecar, mas ele deixou aqui uma brecha de que nós vamos pecar. Se nós pecar, nós temos que fazer o quê? É ir no pastor, é ir no irmão, é confessar pecar? Não, quem confessa pecado é na igreja católica. Você vai só lá, não, aqui não. Você não fica confessando aqui para o homem. O que você tem que fazer? Você tem que ir direto a Jesus Cristo. Irmão, olha, eu vou compartilhar com vocês estão me assistindo. Você acredita que eu sei como o Espírito Santo está comigo quando ele não está? Porque ele falou, olha, os pais, me perdoa.
puxar, agora você está pensando que o Espírito Santo gostou. Então você está vazio, que parece que tem ninguém perto de você, não tem nada. Não tem nada. Porque o Espírito Santo está triste com você. Quando uma pessoa fica triste com você, ela quer estar perto ou quer estar longe de você? Não tem tristeza, o Espírito Santo de Deus pode estar selado para o dia da redenção. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo fica longe. Mas quando a gente pede perdão, a gente obedece a palavra, ele quer nada. Dentro, matando, conduzindo. Então, meus queridos e amados irmãos, o que eu quero falar para vocês? Outra coisa, vou deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Eu não estou falando. Porque existe diferença entre o irmão pecar e a liderança da igreja cometer pecado, tá bom? Por exemplo, se eu aqui, como pastor aqui, olha um exemplo, já aconteceu o dia de eu não vir para o estudo. Amém? Mas por que eu não vim para o estudo? Eu estava bem. Eu li o pastor no Lapari. Mas não foi aqui nessa igreja. Mas não foi, eu tinha cometido uma falha, eu falei, eu não vou subir isso, vou voltar. Amém? Eu cheguei ao pastor, meu pastor estava bem assim, aconteceu isso. Por quê? Eu sou o líder, irmão. O líder, ele tem que dar satisfação para a sua liderança. Amém? A igreja. Você vai entender que a igreja ela tem 3 etapas. A primeira etapa é ser ouvinte, depois ser cooperador, e depois se tornar o quê? Líder. Amém? Quando você está aí, é fácil. Você está aqui cooperando, está ótimo. Mas daqui para cima é diferente. Amém? Você paga o preço, né? Você muitas vezes vai se rejeitar. Olha um exemplo, né? Para vocês verem. Aí manda comigo aqui dentro, e quando ela começou a frequentar. Tem gente que só ficou eu e a senhora aqui. Mas eu nunca parei de dar ensino. Sabe o termo? O inimigo ele faz com que você se entristeça. Agora para e pensa, se Jesus tivesse desistido quando ele chegou aqui na terra, Jesus chegou aqui sozinho. Mas ele acreditou em 12. De 12 virou 120. De 120 virou 500. E hoje está milhões e milhões. Amém? Não, você vê isso, está na Bíblia, irmão. Você vai ver, opa, eu estou equivocado. Eu estou equivocado. Ele começou primeiro por um. E outra coisa, Jesus não ficava, fica aceitando Jesus, aí fala, a pregação de Jesus, siga. E como nós estamos falando na água, era isso que Deus ensinava também, né? Esse estudo agora está acabando na água, como começou. O que me chama a atenção é que Jesus vai chamar os discípulos que está na beira do mar. Está entendendo? Eu estava brincando com uma irmã, né, que é a missionária, eu falei, nesse é missionária. Mas Jesus também pegou um ministério bom, né? Ela falou, por quê? Eu falei, não tinha frio no tempo de Jesus, não tinha chuva, né? E aí ele pegava na onde do lado para a direita do lado, irmão, né? E quando teve a tempestade, ele permitiu jogar a tempestade embora. Opa, calma, baixa a bola, que aqui quem manda sou eu, amém? Então a gente tem que guardar essas coisas. E essas 3 coisas hoje é muito importante na vida cristã. Amém? Então nós aprendemos aqui de novo que nós somos gerados de um ventre, pela água, somos mantidos pelo Espírito, e quando nascemos sai água e sangue. E hoje, para a gente finalizar, no Calvário a última coisa que aconteceu com Jesus. Jesus morre, ele é furado um lado da sua costela, sai água e sangue. Ali, naquele momento, assim como de Adão saiu Eva, a esposa de Adão, a noiva e a futura mulher de Adão, assim de Jesus saiu a igreja. A igreja não era tirada da água. Aí você me pergunta, irmãos, mas por que o ladrão da cruz não foi batizado nas águas? Quem falou para você que ele não foi? Nós acabamos de falar que Jesus falou que eu sou a água da. Vou aprender mais umas hoje, não vamos aprender mais umas. Vai estar acabando, o tempo passa rápido. Manda mais. É que o tempo passa rápido. Então a gente vamos então na observação. Muitos pregadores, eu já vi pregadores e pastores renomados falar:
mas o ladrão da cruz não precisou se imaginar nas águas para entrar no reino do céu. Opa! Jesus já tinha falado aqui no texto: aquele que crê em mim, ele fluirão rio de água. Aquele que crê. O que o rapaz falou para Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu? Então ele crê. Amém? E a gente vai ver o que aconteceu lá no Calvário. Amém? Então existia 3 pessoas no Calvário. Amém? O cenário do Calvário é composto por 3 pessoas. Amém? Quem sabe me dizer porque tinha 3 cruzes lá? Alguém sabe me dizer? Porque se você for entender a narrativa bíblica, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Satanás, ele sabe ele sabe desse Deus triunfo. É um Deus representado pelo Filho e pelo Espírito Santo. Amém? Então, o que Satanás fez? Ele foi expor a criação perfeita de Deus. E todo dia, quando você olhar para o Calvário, ele vai ver a criação dele lá. Mas aí Deus, ele não dá resposta para o inimigo. Ele mostra o poder que ele tem. Então, peraí. Se a minha criação não faço, ela está se rompendo, ela está morrendo, é através disso aí que eu vou colocar uma estratégia. Então você vai entender, aleluia, Deus é fiel. Deus é fiel. Você vê que trouxe uma revelação até agora, né? Que é muito boa para nós, para a gente edificar. Então entendemos que Jesus era uma pessoa justa, correto? Se Jesus era justo, como Jesus ia pregar lá no inferno? Ele chegou. Correto? O que Jesus faz? Pega o seu pecado. A Bíblia diz que todo aquele que fosse levado por ladeira seria longe. Então, irmãos, quando Jesus agora ele se coloca na minha e na sua situação, Jesus não podia subir. Como ele morreu por meu seu pecado, ele tinha que ir para onde? Para baixo. Aí é a hora que foi a estratégia de Deus. Deus falou assim: Satanás todo dia coloca a minha criação lá para ser crucificado. É um espetáculo. Mas através daquilo ali agora eu vou gerar a salvação. Meu filho, você vai ter que ir lá embaixo. Você vai ter que pregar o meu reino e falar que eu existo. Porque até Jesus vir, só os outros representavam Deus. Então muitas pessoas não acreditavam. Mas aí quando Jesus agora ele saiu da palavra, Jesus agora mostra como que Deus é. Então Jesus mostra que Deus, ele sente carinho por uma pessoa, ele sente compaixão, né? Ele se arrepende, ele volta, ele para. Então ele vai explicar quem é o Deus que a gente enfrentamos. Amém? Em nenhum momento da Bíblia Jesus mostra o Deus vingativo. Quem repara isso daí? Você viu Jesus mostrando o Deus vingativo? Não. Só que ele deixa bem claro: mostra o Deus de amor. Ele diz que aquele que crê será salvo. Quem morreu sem aceitar, está condenado. Mas você vai ver que Jesus, outra coisa que me chama a atenção, você vai ver que Jesus não fala 10 vezes no inferno. Em 3 anos e meio, se você olhar na Bíblia, Jesus não fala 10 vezes no inferno, mas você vai ver 3 anos e meio apontando para o caminho do céu para a pessoa. Sabe por quê, irmão? O inferno todo mundo já conhece. Todo mundo já sabe que se morrer é para o inferno. Mas agora eu quero ver você mostrar o reino do céu para a pessoa. Então é por isso, você vai ver que toda a água limpa, ela chega em algum lugar, ela dá vida para as pessoas. E hoje nós estamos falando dessa água que sai da gente. É algo que sai de dentro da gente, porque a água ela vem, ela habita através do Espírito Santo dentro de nós, e a gente conseguimos uma boca que só falava palavrão. Hoje eu tenho palavrão e falo palavras de conforto. Aquela pessoa que só tinha ódio, matava, roubava e destruía. Hoje a pessoa sente amor com outra pessoa que não conhece. É como que pode você estar lá no lugar triste, a pessoa que nunca te viu, nunca. Ô meu pastor, Deus mandou eu dizer para você. Você está andando na rua, ó, Jesus tem uma palavra para você. Aí você está aqui, ó, a Bíblia está louvando, irmão está louvando, você vê, você sente a presença de Deus. Sabe o que, irmão? A Bíblia diz assim que as coisas velhas se passaram. E como você recebeu a água da vida, de você agora. Agora lá e pensa, esse dia eu estava conversando com o irmão, mais de idade que eu, né? Ela falou, pastor, eu gosto de ouvir quando o senhor fala. Eu falei, mano, eu fico tão orgulhoso que você
está ouvindo eu falar, porque antigamente ninguém ouviu falar. Então, irmãos, o que acontece? Quando a gente fala de mudança, é o comportamento de pensamento. Amém? A conversão é a mudança dos seus atos. Amém? Por exemplo, a conversão é isso aqui. Eu estou indo, eu vou. Vamos lá para aquela parte nova. As pessoas falavam que o ladrão da cruz não foi batizado. Pega essa apostila ali no finalzinho, está escrito assim, ó. Muitos dizem que o ladrão da cruz não foi batizado. Olha o que a Bíblia diz depois disso dá até aqui. João, capítulo 19, versículo 34. Amém? Senhores, professores, pastores, essa daí é só para quem vai buscar, tá bom? Toda a ciência da palavra de Deus, amém? Então hoje aqui nós lemos aqui em João capítulo 4, né? Versículo 10 diz assim: respondeu Jesus, se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é que ele te diz, dai-me de beber, tu lhe daria. Tu teria pedido, ele te daria a água viva. Amém? Então você vai entender que como o ladrão da cruz ele está lá e está morto. Amém? Mas quando ele passa a crer em Jesus, acontece uma coisa de Jesus. Amém? Porque agora você vai ver que ele teve um diálogo antes de Jesus falar com o Senhor. Lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Amém? Aí Jesus fala assim: ainda hoje estará comigo no paraíso. Outra coisa, já que nós estamos aprendendo, Jesus não prometeu o corpo dele e entraria no lugar nenhum, não é o corpo, tá? Porque o próprio Deus já tinha falado lá atrás: Jesus não pode revogar o que Deus falou. Todos não podem ir, todos podem voltar. Então aqueles três ali seriam enterrados, o corpo seria enterrado, tá bom? Tinha que voltar ao pó, mas a alma deles existiu. Amém? Então, e agora Jesus aqui. Agora fala, né? Vamos lá, João 19, 34. Contudo, um soldado lhe furou o lado, uma lança, e logo saiu água aí. Não espirrou essa água e sangue. Se tinha um ladrão à direita e outro à esquerda, não espirrou. Ó, o batismo do ladrão da cruz foi tão perfeito que não foi só com água, foi com sangue da Bíblia, foi lavado com sangue carne. Porque entendeu? Tudo indo embora. Segundo a tradição judaica, no dia da Páscoa, aquele dia que Jesus morreu, eles mataram o cordeiro e esse sangue eles deixavam piscando. Amém? E isso, você passou nas portas lá, para conduzir o João. Só que lá no tempo de Jesus, eles espirravam sangue nas pessoas. Amém? Aí você vai ver que aquele rapaz que carregou a cruz de Jesus, ele não pode estar lá aonde espirrar o sangue. Então o soldado agora é usado para pegar mal e foi necessário ele carregar a cruz. Mas quando ele pega na cruz, o que tira na cruz? O sangue carnezinho, porque o sangue de Jesus estava naquela cruz ali. Então automaticamente ele estava distante da festa judaica, mas nós por meio do céu. Então você vai ver que quando sai essa água, esse sangue é espirrado. Você pode ver o soldado fala, verdadeiramente, esse daí é o Filho de Deus. Amém? Então vocês vão ver que aquele rapaz ele foi lavado e remido no sangue carnezinho na água. Amém? Então são coisas, irmão, que a gente vai aprendendo com a Bíblia. Tá bom? Outra coisa, eu costumo dizer, eu não sou melhor que vocês. Para quem não sabe aqui, eu sou um ex dos inimigos da macumba. Fiquei 15 anos servindo no Lúcia, eu era orgânico, né? E eu não tenho estudo de português, para quem não sabe, tá bom? Acho que eu fiz sexta, sétima série, porque eu ia para a escola passada. Mas quando eu me converti, Deus falou assim: eu sou pastor. Mas como uma pessoa é pastor e não sabe ensinar a palavra de Deus? Aí foi quando eu recebi toda a ciência da palavra de Deus. Amém? Por isso que eu tenho facilidade de ensinar. Não é porque eu sou melhor, é porque Deus me concedeu toda a ciência. Eu vou explicar uma coisa para vocês aqui, tá? O dom da palavra de Deus, quando você aceita Jesus, automaticamente o dom da palavra entra em você. Porque quando ele falou sobre a palavra da semente, ele fala que caiu vários tipos de terra, né?
Mas ele fala que aquele que é a palavra cai, né? E ela entra, ela dá fruto. Mesma coisa, quando você aceita, você está automaticamente no meu desejo de Deus dar a palavra. Por quê? Existe uma coisa que poucas pessoas conseguem decidir. Quem sabe me dizer qual é a maior arma que o Espírito usa quando ele está de você? A maior arma que o Espírito Santo ele usa quando ele está de você. Quando ele está habitando. Quem sabe dizer qual é a arma que ele usa? É uma arma. O Espírito Santo ele tem uma arma infalível. Tá vendo? Por que a gente ainda não tem resposta? Né? Porque a gente precisa das Escrituras. Olha só, vamos lá em Gálatas capítulo 6. Vamos lá. Aí você, então, é que eu falo. É por isso que muitas vezes eu olho, as pessoas falam, eu sou batizado com o Espírito Santo. Mas como é batizado com o Espírito Santo e não ama a palavra de Deus? Gálatas capítulo 6. Hoje nós vamos encerrar mais um estudo, tá? Graças a Deus, encerramos hoje. Livro de Gálatas, vamos lá. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6 ou Efésios, meus irmãos? Efésios 6. Efésios 6, né? Sim. Não, é Efésios 6. Gálatas 6. 6,17. É impossível, irmão, uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo e não gosta da palavra de Deus, tá bom? Amém? É impossível. Se a pessoa fala, sou batizado com o Espírito Santo, ele não tem disposição para pregar o Evangelho, qualquer coisa faz ele retroceder, ele não é batizado, tá bom? Ele não é, ele está sendo ministrado pelo Espírito Santo. Porque vocês vão entender, os queridos irmãos senhores aqui, não onde você vê na Bíblia quem foi batizado lá no Espírito Santo voltou atrás, pregar. Então a gente está vendo evangelhos meio diferente, tá bom? Porque assim, Deus ele não vai te dar uma coisa para perder. Amém? Ele não vai te dar uma coisa para perder. E eu já estudei, já mostrei. A pessoa quando ela vai estar, a primeira coisa que ela recebe: coragem, ousadia, poder para seguir em frente. Amém? Mas olha só, uma pessoa que ela é batizada, ela não sente prazer mesquinho, ela não usa a palavra de Deus. Eu tenho uma boa resposta para ela agora. Amém? Efésios capítulo 6. A Efésios, meus irmãos, não era Gálatas não. Gálatas vai ser o próximo estudo. Vamos falar sobre o fruto do Espírito e da carne. Olha, nossa. Eu tinha que dar muito vídeo esse estudo aqui. Vai ficar muito bom. Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Tomar também o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como que eu sou batizado com o Espírito Santo, eu preciso fazer a palavra? Qual é a arma do Espírito Santo que eu perguntei? É o quê? A palavra. Irmão, se é uma pessoa que gosta da palavra, participa dos ensinos, ele ama a palavra, ele estima, ele cuida da Bíblia, ele leva a Bíblia como mandamento. Não estou falando para você virar um cristão, líder suvaco, carregar o campo, estou falando assim. Amém? Irmão, mas eu posso usar a Bíblia no telefone? Pode. Irmão, eu posso usar a minha Bíblia? Pode. Irmão, eu quero Bíblia, mas está na minha mente? Pode. Sabe por quê, irmão? Daqui uns dias vai ter que telefone de Bíblia. Você vai ter que estar aqui, ó. Quando começar, se nós não subir para a igreja, quem ficar aqui vai ter que ter a Bíblia aqui, ó. Por exemplo, eu lembro de um versículo, sabe quando vai ser pregado no Evangelho? Eu lembro de Salmos 37, versículo 4. Você lembra de um versículo da Bíblia? Você lembra de um versículo da Bíblia? Você lembra da espada? Então o Evangelho vai ser pregado assim. Cada um vai ter. Por quê? A palavra de Deus que está no Espírito que está guardada. Ela se tornou vida. Aqui ela é o verbo. É que nem Jesus era o verbo no antigo novo, se fez vida, morreu e hoje é a vida. Mesma coisa nós. Quando nós começamos o Evangelho, a primeira coisa que é dada para vocês é o da palavra. Quando você começa a ler, ela se torna vida. Aí você recebe o dom da ciência da palavra.
Depois você vai para namoro, depois relacionamento. Mesma coisa é Deus. Primeira coisa que Deus faz, Ele primeiro ministra, primeiro, ó, a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de, aí você passa a gostar, aí Ele vai enxergar que você é a palavra. Quando você passa lá, aí Ele fala, agora eu coloco o meu espírito, aí Ele dá um pouco assim nessa palavra. Amém? É todo mundo que vai ter um pouco assim nessa palavra? Não. Porque você vai ver que Daniel, seus amigos, o dom da ciência de interpretação de sonhos só para Daniel. Amém? Então você vai ver só Paulo tinha o dom da ciência, Paulo tinha todos os dons, mas você vai ver que os irmãos da igreja tinham só o dom que era necessário. Então vai louvar, não vai cantar, vai cuidar, não vai assim aí. Amém? Então hoje, graças a Deus, aprendemos e encerramos esse estudo sobre a importância dos 3 elementos da criação de Deus. Amém? Espírito Santo, para quem não sabe, ele é o agente da criação de Deus. Tudo isso é realizado através do Espírito Santo de Deus. Você vai ver que no livro de Gênesis estava a água, a voz e o Espírito. Você vai ver o que foi que gerou Jesus dentro do ventre de Maria, o Espírito. Hoje quem te gera dentro da igreja, o Espírito. Quem vai te conduzir até a presença do Pai, o Espírito. Amém? Quem é que traz você para o culto? O Espírito. Quem é que usa você quando você está treinando? O Espírito. Quem é que profetiza através da sua boca? O Espírito. Quem te ajuda na sua oração? O Espírito. Quem é a marca da promessa? O Espírito. Amém? Pois é, nós somos uma carta viva, correto? Mas uma carta vai para um lugar dizendo o quê? Selo. A Bíblia diz que o Espírito é o selo da promessa de Deus na nossa vida. Por exemplo, você pode mandar uma carta sem selo, correto? Pode? Veja, nós chegamos no correio, o que vai acontecer? Vai voltar. Está sem selo. Amém? É por isso que tem questão que vai ficar aí, tem questão que vai ir. Amém, meu irmão? Então que Deus abençoe. Mais um dia de salvação aí. Tá bom, encerramos. Aleluia. Eu agradeço a Deus por mais um dia de vitória, mais um dia na presença de Deus. Amém? Que Deus possa grandemente abençoar vocês. Amém? Vamos pôr de pé com o Senhor Jesus. Tá? Agradeço mesmo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Estou muito feliz. Hoje foi um dia muito especial para mim aqui no Brasil. Tá bom? Para vocês, por que foi um dia muito especial para mim no Brasil? Para quem não sabe, eu não posso ir para a África ainda, né? Porque ele manda a Fran mandar vocês para lá. Pregar para lá, né? Aí, irmã, achei. Eu não posso ir na África. Eu não posso. Tá bom? Mas hoje foi um dia muito especial. Hoje lá na África foi oficialmente colocado no papel a igreja confundida aqui lá. Eu tenho uma igreja na África do Sul e eu mandei um dinheiro para pagar um terreno, nós estávamos um terreno emprestado. Eu falei, não, mas tem que ter um terreno. Eu fiz o propósito de Deus, abri R$1.000 para o terreno lá. E hoje, para a honra e glória de Jesus, foi oficializado lá no projeto de encontro com Jesus lá na África do Sul. Né? Em 2026 eu acho que eu estou indo lá. Isso até lá. Nós vamos dar essa colher de Deus sobre de Deus lá. Lá é bom, né? Lá tem uns luxos bons lá. Nada nossa. Amém? Estou muito feliz. Estou feliz que as coisas vêm acontecendo na minha vida. Graças a Deus, sobre isso tudo. Deus vem colocando grandes mulheres e grandes homens de Deus na minha vida. E para a honra e glória do Senhor, até que o Senhor tenha nos sustento. Amém? Então vamos orar a Deus, vamos encerrar. Tá bom? Que Deus abençoe. Senhor, meu Pai, te agradeço por tudo, por esse ensino, mais um ensino, meu Pai, que se encerra mais uma semana. Obrigado, meu Pai, pela tentação suportada, pelo livramento concedido e pela porta aberta, meu Pai, que vem da tua parte. Obrigado, Senhor, pela providência. Mas neste momento quero também, Senhor, te pedir a nossa ida, a nossa vida, aqueles que não puderam ouvir, o Senhor conhece o coração, o Senhor sabe de todas as coisas. Vai de encontro aos necessitados, órfãos, viúvas, Senhor, e nos dá condições, meu Pai, para que cada dia mais, meu Pai, a gente possa exaltar e glorificar o Teu nome. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmão? Tenha suas mãos, um grande amor de Deus. Opa, quinta-feira, culto. Tá bom? Culto, quinta-feira, sexta-feira, oração. Domingo, culto da família. E
E assim a gente vai trabalhar Jesus Cristo voltar. Amém? Não, tem um congresso, né? Ô pessoal, ó, vocês que gostam de ficar assistindo o culto por aí eu congresso para assim, irmão, vem de apoiar, tudo para mim, vem aprender a palavra. Vocês viram que o lado do mundo não pode vir aprender a palavra, porque aqui é só uma palavra. Congresso das irmãs de dia, vai ser 3 dias. Sexta, sábado, domingo, ou sábado, domingo, sexta, sábado, domingo. Amém, irmão? Eu vou poder dar a palavra, não, que é só os irmãos, mas eu vou estar aqui. Ninguém dá glória a Deus pra gente. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Rua Pedro Escobar, de Jatiriana, S15, manda o zap lá para mim, vai que eu vou contigo. Amém? Vamos orar a Deus, Senhor Jesus. O grande amor de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje para todos vocês. Todos digam amém. Está encerrado no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A boa paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Fico feliz de mim. Mas guarda o seu presente. Tem outra aí que eu tenho que obedecer. Trouxe para a chuva. Eu vim na chuva. Eu fui andando. Se você esperar aí, eu fui andando. Oi? Eu fui andando. Eu vou andar aqui, eu vou passar a vez para passar na rede dele rapidinho. Esse é para isso na noite. Esse é para isso lá. Você vai viajar com Vai pagar esse terror hoje. Ô pastor, referência que o senhor falou das águas,